Interferência. Bem-vindo, esse é o Interferência, meu nome é Jorge Junek e hoje eu vou falar sobre uma pizza maioria, minoria, o seu interesse e como um discurso bonito e um interesse particular pode nos levar a situações difíceis. A estatística, o impacto e o que interessa. Vamos pensar em uma pizza inteira. Agora vamos cortar apenas uma parte dela. Imagina que esta parte seja diferente, tanto do ponto de vista de poder quanto de fazer as coisas acontecer. A pizza inteira é a população e o pedaço da pizza apenas parte da população. Agora imagina que temos que dar aumento salarial a todos, de 100 para 110, 10%. Contudo, isso não é possível, pois a economia não comporta tal aumento. Eu disse o todo e não parte. Se aumentarmos todos os salários, os impactos sobre o sistema financeiro inteiro seria gigantesco. Mas se fosse apenas uma pequena parte, esse impacto seria mínimo, desprezível, nem cócegas faria. É por isso que vemos políticos dando aumento para sua própria categoria e nunca para a maioria. Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver com a inteligência da massa que precisa em algum momento, através da educação e cultura, entender que não são estas pessoas que nos darão aumento, mas a possibilidade destes aumentos acontecerem. Eles apenas acontecerão caso haja espaço para isso, e não por vontade, ideologia ou discurso. Não podemos transferir a responsabilidade para o discurso milagroso. Isso é um erro que se expressa no voto. A estatística está ao lado deles quando se dão aumentos exorbitantes, e também quando dão aumentos pífios e ridículos à maioria. Mas no fundo, o importante mesmo é o que faz essa minoria para criar as condições de crescimento econômico para a maioria seguir conquistando aumentos de poder de compra consideráveis. Até porque aumento de compra considerável é uma questão relativa. Acompanhe meu raciocínio. Pois é possível que não se ganhe muito mais e mesmo assim se tenha um aumento. Como? Com a manutenção dos preços iguais, redução deles ou aumento da qualidade do produto ou bem de interesse que se compra. Então o ganho é indireto, não apenas no número, na quantidade de dinheiro que se recebe. Mas para isso é preciso condições da economia crescer, de se desenvolver e seguir ofertando bens e serviços com mesmo preço, mais baratos e de qualidade superior. Onde reside o importante? Reside no fato de termos que apoiar o que é necessário, tarefa de uma sociedade madura, e que não está interessada apenas em se agarrar ao fato do quanto ganha a minoria, que em nada impacta as contas proporcionalmente. Deveríamos estar interessados em apoiar ações que nos dão condições de crescer. Eu não estou defendendo a diferença entre salários. Na verdade, acho mesmo que a diferença entre a minoria e a maioria é diretamente proporcional à vergonha de quem as criou. O problema está no voto. Precisamos repensar o quanto estamos interessados nesta minoria vivendo as dificuldades da maioria e passarmos a ficar interessados no que é necessário apoiar para a maioria seguir crescendo, porém sem ilusões de discursos fantasiosos como o fim do empresariado, que dá emprego e gera trabalho e desenvolvimento,
como o da aposentadoria como um direito, mesmo que jogue a geração seguinte em uma situação ainda pior que a primeira, e aí vai. Pois alguém terá que pagar essa conta. É matemática, não é filosofia. Então, não é o que se acredita, é o que a realidade pede. E é no confronto entre a realidade e o discurso fantasioso que fica o nosso voto para quem se utiliza da falta de educação, esclarecimento e maturidade. Ainda na faculdade, me vi em uma discussão interessante sobre a sucessão de um reitor para uma universidade federal. Alunos votariam e teriam um peso baixo na escolha do reitor. Fiquei pensando como aquilo era um absurdo, pois uma faixa de pessoas com acesso à informação de alto padrão, os alunos, não poderiam escolher o reitor. Já um garoto de 16 anos poderia e ainda pode, hoje, escolher um presidente. Votar aos 16 anos e colocar a nação em uma rota de decisão não pode ser menos importante que responder criminalmente pelos seus atos. Isso não faz sentido e apoia todo o discurso anterior que fiz sobre a utilização da fantasia como fonte de voto. Eu comecei com um raciocínio estatístico da pizza para explicar como enxergo o impacto nos números. Passei pelo argumento forte de que não é preciso ganhar mais se tivermos oferta de mais pelo mesmo, e que a qualidade crescente de serviços também é uma forma de ganho. Falei do discurso e de como ele pode nos encantar sendo democráticos, contudo, podem não representar o importante ou a realidade dos fatos. Mas o que eu acredito mesmo é que não adianta transferir a responsabilidade para essa minoria. O que vale é apoiar o que é importante para a maioria, incluindo você que vive no meio de tudo isso e não deveria estar preocupado em como se defender, e sim como agregar escolhendo melhor o que apoia. Interferência.